Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e tem muitas informações para vocês aqui, né? Tem o São Paulo tenta aí renovar com o volante e teve uma enquete aí, né, sobre o Zubeldia. Será que a torcida do São Paulo quer ou não que o Zubeldia fique? E o Alisson participou de um jogo treino, né, do São Paulo, então está prestes a voltar o Alisson. E o São Paulo pretende um estádio, né, o Morumbis, o novo Morumbis, para 85 mil pessoas. Então vamos trazer essas informações aí para vocês. Mas antes, vamos acompanhar algumas atualizações do Jorge Nicola, né? Falando aí sobre o William Gomes, sobre uma possível venda do jogador para a Europa. Então vamos para o vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo e o interesse do Newcastle por William Gomes. Clube inglês da Premier League que adora contratar jogadores jovens, monitora os passos do William Gomes, atleta de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir no time principal, mas é muito bem avaliado internamente. A avaliação da diretoria do São Paulo é de que trata-se de alguém extremamente diferente, que assim que tiver uma oportunidade, uma sequência maior no time principal, será protagonista. O contrato do William Gomes foi renovado recentemente, só termina em dezembro de 2028, multa rescisória de 120 milhões de euros. São Paulo afirma não ter proposta nenhuma do Newcastle, só foi avisado pelo representante do atleta, o Paulo Pitombeira, sobre uma intenção de apresentar essa oferta um pouco mais para frente. Não acredito que essa proposta possa chegar em janeiro, não costuma ser um mercado para esse tipo de operação, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Informação sobre o interesse do Newcastle foi divulgada em primeira mão pelo pessoal do GE. Só para completar, desde que foi promovido ao time principal, William Gomes tem 12 jogos com 2 gols. Vou dar minha opinião sobre o tema. Acho que se fosse outro técnico que não Luiz Zubeldia, William Gomes já teria jogado mais. Tenho uma percepção de que o treinador argentino não é muito fã de investir em atletas jovens. O William Gomes está pedindo passagem, para mim mais jogador mais promissor do que o Ferreira e do que o Eric, mas tem jogado menos do que os concorrentes. E sobre o William Gomes, pessoal, na minha opinião, eu não entendo porque que ele não está entrando, né? Depois daquele jogo contra o Botafogo lá, ele estava sendo bastante utilizado em antes, né? Aí depois daquele jogo contra o Botafogo que ele foi mal, esse é no primeiro tempo ainda, foi substituído pelo Luciano, ele praticamente não teve mais oportunidade. Na minha opinião, eu queria ver muito o Ferreirinha de um lado e o William Gomes do outro, ou o William Gomes de um lado e o Eric de outro, né? O São Paulo ficaria com muita velocidade. Na minha opinião, isso que faz alguns torcedores criticar o Zubeldia, né? Ele insiste muito no Luciano, todo jogo o Luciano vai praticamente até o fim, né? Alguns jogos o São Paulo está perdendo, mesmo assim ele insiste. E o Nicola também trouxe atualização sobre a SAF no São Paulo. Vamos conferir. Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, foi perguntado sobre o tema SAF e respondeu da seguinte maneira, abre aspas. O Júlio, presidente do São Paulo, dizia desde o primeiro momento de sua campanha que o São Paulo não seria a primeira SAF nem a última. Teve um primeiro movimento de SAFs. E aí ele revela ou cita vários clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre outros. Tony completa, agora talvez a gente entre em um segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, que o São Paulo se transforme numa SAF. Nem pensamos em fazer isso por agora, mas existem outras alternativas. O que o Tony está querendo dizer? Que é possível se aproveitar de mecanismos parecidos com os da SAF em relação a outros equipamentos, como o estádio do São Paulo. Tricolor admite a necessidade de fazer uma enorme mudança com direito a uma reforma do estádio, que aumentaria a capacidade de 65 mil para 85 mil pessoas, e o Tricolor busca parceiros para que essa iniciativa vá adiante. Estou muito curioso para ouvir o que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tem a dizer a respeito da SAF. Assim que tiver a oportunidade, vou mandar a pergunta para ele e conto para vocês. A pergunta que eu deixo pro torcedor são paulino. São Paulo melhoraria se virasse uma SAF? Vou dar a minha opinião, acho que seria um caminho bom para o São Paulo. Ter a oportunidade de tirar uma série de conselheiros sem a menor capacidade de dirigir o clube, por algum grupo que tenha dinheiro, capacidade de investimento e torne as coisas mais profissionais, faria muito bem ao São Paulo, pelo menos é o que eu penso. Uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Em relação à SAF, né, pessoal, na minha opinião é um ótimo caminho aí que o São Paulo poderia seguir. Até porque a gente está vendo o que o Botafogo está fazendo, né? Depois que virou SAF.
Garanto, né, se não fosse a SAF do Botafogo, o time não estaria na final, né, da Libertadores, sempre estaria brigando, né, o Botafogo lá embaixo, sempre estava lá embaixo. O São Paulo, quando pegava o Botafogo, chegava a ser moleza. Mas hoje em dia, na minha opinião, o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Então o São Paulo poderia sim olhar com carinho para o caminho da SAF, mas claro, né, alguma SAF que funciona, né, com um investidor sério, até porque a gente vê o Bragantino, né, que está quase indo para a segunda divisão, e algumas SAFs aí que não está dando certo. Então, na minha opinião, o São Paulo poderia estudar mais esse projeto. E em relação ao Morumbis, né, o São Paulo pretende divulgar o seu projeto aí no ano que vem. O São Paulo então pretende meio que copiar, né? Copiar entre aspas, modelar o estádio do River Plate. Então o São Paulo pretende ter entre 80 a 85 mil pessoas, né? Segundo o André Hernan, a capacidade do Morumbis, né? O que seria espetacular, né, pessoal? Esse projeto deve, se for ocorrer tudo bem, deve terminar até 2030, né, no ano do centenário do São Paulo. Então, São Paulo pretende avançar com esse projeto com a W Torre, né, ano que vem. E uma enquete do GE, né, pessoal, para a torcida do São Paulo, perguntando se a torcida quer Zubeldia no São Paulo para o ano que vem. Teve mais de 7 mil votos, né, com mais de 93% da torcida querendo que ele fique, né? Mais de 6,6 mil votos aí para que Zubeldia fique. Então a torcida tá dando apoio, né, pro treinador argentino. Na minha opinião, eu também não trocaria, né? Até porque se for tirar, vai trazer quem, né? Mas depende também, né? Vai ser não classificar para Libertadores, ter uma queda aí. Por isso que às vezes os dirigentes do São Paulo falam que vão avaliar no fim do ano, e muitos torcedores do São Paulo ficam revoltados, mas eu concordo, cara, porque vamos supor que chega final do ano e o Zubeldia perdeu um monte de jogo aí, e o São Paulo nem se classifica para Libertadores. Aí até a própria torcida vai pedir pro cara sair, então não dá para cravar, né? Só que, na minha opinião, o São Paulo deve sim se classificar para a Libertadores do ano que vem. A minha único problema com o Zubeldia, que nem eu disse para vocês, ele demora de mexer, insiste muito no Luciano. Aquele jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo lá do mata-mata da Copa do Brasil. O primeiro jogo que o São Paulo jogou em casa e perdeu por 1-0. Por mais que não foi o Zubeldia, né? Foi o substituto do Zubeldia, auxiliar naquele jogo. Ele foi substituído, acho que, se não me engano, quase nos 40 minutos do segundo tempo. O São Paulo precisando vencer, né? Depois o São Paulo tomou o gol no final do jogo. Mas, na minha opinião, o Zubeldia meio que parece que até com seu auxiliar, né? Que quase todos os jogos ele demora a mexer. Contra o Botafogo, o Arnaldo mesmo fala que o São Paulo não perdeu do Botafogo, então por isso o São Paulo não sei o que jogou bem, não sei o que. Pessoal, naquele jogo contra o Botafogo, no primeiro jogo lá fora de casa que o São Paulo jogou, no primeiro tempo era para o São Paulo ter tomado uns 3, 4. O São Paulo não tomou, vamos ser sinceros, por sorte. Mas, então, na minha opinião, o Zubeldia tem que rever, sim, essas mexidas dele, né? O Luciano, para mim, não dá mais. O Luciano tem alguns torcedores. Na maioria dos treinadores do São Paulo, assim, é meio teimoso, né? Assim, era o Rogério um pouco, foi o Diniz, né? O Dorival até foi mais ou menos, teve um ano que o São Paulo foi campeão, então não dá para dizer muito, né? Mas os treinadores do São Paulo, muitos são muito teimosos, até em relação ao Ferreirinha, né, pessoal? Muitos comentaristas falam aí que o Ferreirinha estava lá empoeirado, né, jogado, e depois o Zubeldia colocou o Ferreirinha para jogar. Na verdade, naquela época, a torcida do São Paulo pediu muito, o próprio Ferreirinha pediu oportunidade para o Zubeldia, né? Então ele meio que colocou meio que na força, né? Mesmo, acho, na minha opinião, meio sem querer naquela época. O Ferreirinha fez bom jogo e continuou de titular. Então, do mesmo caso agora acontece com o William Gomes. Na minha opinião, se o William Gomes tiver uma oportunidade, tiver mais chance, ele não sai do time, até porque é um jogador rápido, habilidoso. Então vamos acompanhar aí, né, o Zubeldia, o que ele pretende fazer. Até porque o São Paulo tem um jogo contra o Bahia na terça-feira, um jogo complicado, né, que o São Paulo precisa vencer, né, para tentar não desgrudar aí do G4. Até porque é bom o São Paulo se manter na sexta colocação até na quinta, né? Que provavelmente a quinta colocação aí deve dar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E os jogadores reservas do São Paulo, pessoal, venceram ontem por 5-0 um jogo treino contra a equipe sub-20, né, do São Bernardo. O placar foi aberto por Galopo, convertido pênalti sofrido por Ferreirinha.
O mesmo Ferreira ampliou a vantagem após jogada individual e Nestor marcou o terceiro em cobrança de falta. No segundo tempo, Sabino marcou 2 gols de cabeça. A boa notícia do dia foi que o volante Alisson participou da segunda parte da atividade. O jogador que não atua desde julho voltou a treinar sem restrições nesta semana e vive a expectativa do retorno. Então o Alisson deve voltar em breve, pessoal? Deve entrar em alguns jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Ele que na minha opinião, se não era o melhor, era um dos melhores do São Paulo, quando se lesionou. Formava uma bela dupla aí com o Pablo Maia. Então foi uma grande perca aí para o São Paulo, Acredito que se tivesse essa dupla de volantes titular do São Paulo, o São Paulo poderia ter ido mais longe, na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas é a vida que segue, Espero que eles voltem com tudo na próxima temporada. E o São Paulo e o volante Liziero estão negociando a renovação do contrato, que hoje vai até o meio do ano que vem. O Tricolor iniciou as conversas nas últimas semanas, antes mesmo do gol marcado pelo jogador na partida contra o Criciúma. O clube fez uma proposta e recebeu uma contraproposta que não foi aceita. Agora o São Paulo prepara uma nova oferta para apresentar ao staff do meio-campista. Liziero ganhou destaque no fim de semana ao marcar um golaço que garantiu o empate em 1-1 com o Criciúma fora de casa. Ele tem sido reserva na equipe comandada por Luiz Ubeldia. Depois do empréstimo ao Everton da Suíça, Liziero voltou ao São Paulo no meio deste ano e disputou 9 partidas. Ele convenceu a comissão técnica de Luiz Ubeldia nos treinamentos, que merecia permanecer no clube ao retornar da Europa. E se não tiver nenhum acordo com o São Paulo até o fim de dezembro, Liziero ficará livre a partir de 1 de janeiro. Para assinar com outra equipe e sair de graça do clube no meio da próxima temporada. A tendência, porém, é que o Tricolor acerte a renovação com o jogador. Eu fico pensando aqui, pessoal, o cara não estava tendo oportunidades, voltou da Europa ali, praticamente também não jogava muito, aí voltou para o São Paulo, o Zubeldia deu oportunidade para o cara, o São Paulo tenta renovar, que deve ser um salário altíssimo, e mesmo assim o cara ainda envia uma contraproposta, É incrível como alguns jogadores são meio que ingratos no futebol, na minha opinião, eu sei que, claro, tem que fazer o dele, o ganha-pão dele, mas o clube dá uma chance, o cara volta, começa a se sair bem, mesmo até porque ele deve ser reserva do São Paulo de qualquer jeito ano que vem, até porque o São Paulo vai ter a volta do Pablo Maia, do Alisson. Não sei se o Luiz Gustavo vai renovar, Tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. Se eu fosse o São Paulo, eu colocaria um teto. Se ele não quiser, beleza. Até porque, na minha opinião, o Liziero faz alguns bons jogos, mas não é tudo isso. Não adianta esperar que o Liziero vai mudar, Igual o Brenner. O Brenner, que era reserva no São Paulo, foi emprestado, não jogava e voltou com tudo. Mas, na minha opinião, não é o caso do Liziero. Não acho que o Liziero vai aumentar mais o nível do futebol dele. E resta 7 jogos aí para o São Paulo, pessoal? Pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor então vai visitar o Bahia, na terça-feira. É um jogo difícil, que na minha opinião um empate não tá tão ruim para o São Paulo. Depois o São Paulo pega o Atlético Paranaense, em casa. Esse jogo é assim para o São Paulo vencer, não tem outro jeito, tem que vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Até porque ele está lutando para não cair, E o Bragantino também, que está lutando para não cair. O São Paulo então vai jogar contra o Bragantino depois fora de casa. É um jogo que mesmo fora de casa dá para o São Paulo vencer. Então eu acredito na vitória do São Paulo. Depois o Tricolor vai pegar o Atlético Mineiro, que está focado aí, na Copa do Brasil, na Libertadores, que está na final. Então eu acredito que o São Paulo também vence esse jogo contra o Atlético Mineiro, que nem está ligando muito mais para o Campeonato Brasileiro. Depois o São Paulo pega um jogo difícil, fora de casa contra o Grêmio. Na minha opinião, um empate também está de bom tamanho nesse jogo, até porque o Grêmio está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Depois o São Paulo pega o Juventude, jogando em casa. Então esse jogo aí, na minha opinião, para o São Paulo vencer também, não tem outro jeito, tem que vencer esse jogo. E o último jogo vai ser contra o líder do campeonato, Botafogo, que pode ter sido campeão, nessa última rodada, ou pode estar brigando pelo título. Então vamos ver como é que chega, porque depende. Se já tenha sido campeão, é um jogo mais fácil para o São Paulo, mesmo fora de casa. Agora, se estiver brigando ainda com o Palmeiras, então é um jogo difícil para o São Paulo.
Então, nesse jogo, eu acredito que o empate também tá de bom tamanho. Mas se o São Paulo tomar cuidado, pode até perder esse jogo, né, pro Botafogo também. Mas o São Paulo jogou. A maioria dos jogos esse ano contra o Botafogo, o São Paulo empatou. Então, eu acredito que deve dar um empate também. Acredito que o São Paulo, o jogo mais perigoso desses é contra o Bahia, né, fora de casa, já na terça-feira agora. Então, esse jogo contra o Bahia, para mim, é o mais difícil aí, né, da sequência de 7 jogos do São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.